Pronto, nós estamos iniciando o nosso encontro aqui, que já está sendo gravado, ok? Bom dia a todos, eu vejo aqui a Flávia, eu vejo a Mariana Cruz de Cerqueira Rodrigues, a Sara Alcântara e a Vitória Lago Quadros, ok? É uma sala, excluindo eu, feminina, incluindo eu também, porque todo mundo é um pouco também feminino. Alguns têm essa qualidade e outros têm em menor quantidade essa qualidade. Bom, eu pedi a vocês que examinassem, não foi, a lei de introdução. Alguém fez isso? Ninguém? Professor, eu já tinha visto um pouco da lei de introdução em Civil 1. Ok. E a lei de introdução, né, tem lá dispositivos a respeito da aplicação, né, e da qualificação do direito estrangeiro. Vocês estão lembrados? Não? Bom, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a minha tela para que para que a gente possa acompanhar aqui, tá bom? Só um segundo. Vou botar para outra tela aqui. E vai ficar mais fácil para mim. Compartilhar tela. Tela 2, compartilhada. Vocês estão vendo aí o texto da lei? Conseguem ver? Professor, eu lembro que o Sim, senhor professor. falou destaque para os 8 e 9, foi da Linde, algo assim. Exatamente. Ainda bem que você lembra. Mas vocês chegaram a ver, não? A ler, estudar, não? Eu cheguei a passar o olho, professor, eu confesso, não cheguei a estudar. Não machucou, não? Passar o olho na lei? Mas vamos lá. É exatamente isso, Victória. É a gente examinar aqui o artigo 8º, tá vendo? E o 9º. Bom, vamos lá. Esse microfone aqui ajuda e atrapalha. O artigo 8º diz que, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Ok? Então, a lei fala de qualificar os bens. O que é que vocês entendem por isso? Hein, Lucas, você que chegou aí agora. O país onde o bem está situado é essas leis que vão vigorar, a lei territorial do bem onde ele se localiza. Isso é uma regra básica, não é? A lei do tempo rege o ato e a lei do lugar, via de regra, rege o ato. A lei do tempo regendo o ato é clara, uma lei posterior não regula algo que já aconteceu, não é? Afinal de contas, é uma garantia constitucional, não é? A preservação e a proteção do ato jurídico perfeito, aquele que se iniciou, se concluiu em um momento anterior, sob a égide das normas que vigiam naquele momento anterior. Quanto a isso, não há maior dificuldade. Outra coisa é que o Estado aqui em sentido amplo, legisla apenas, não é, dentro do seu território. Não é? O Brasil não pode dizer como a Argentina deverá tratar esse ou aquele tema, porque é um Estado soberano, assim como o Brasil. Bom,
Então, para qualificar os bens, para dizer, por exemplo, se aquele bem é móvel ou não é móvel, ok? Se aquilo constitui uma universalidade de direitos ou não, se aquele bem pode ser alienado ou não, ok? Se existem outros elementos caracterizadores daquele bem, o que vai se utilizar, né? Pelo menos para o direito brasileiro, porque nós estamos lendo aí a lei de introdução às normas jurídicas brasileiras, a antiga lei de introdução ao Código Civil, que é, na verdade, uma lei que orienta a integração normativa, não é? Que orienta a elaboração de leis. Nós temos também a lei complementar, eu nunca sei se é 95 e 98 ou 98 e 95. É um número assim. Tem número de lei eu raramente sei. Ok? Bom, então, você aplica para qualificar os bens, não é, a lei do país em que estiverem situados. Isso com maior ênfase, né, quando nós falamos de imóveis, até porque o imóvel, pela própria natureza, não vai sair daquele lugar onde está, ok? E também para regular as relações a eles concernentes. Aquele bem, como eu disse, pode ser alienado, pode ser objeto de uma operação de alienação, compra e venda, doação, cessão de direitos, usufruto, enfim. Não é? Naquele local, é possível que aquele bem se submeta a um contrato dessa natureza, só consultando a lei do local. Não é? Este bem é inalienável, só consultando o direito local. E por aí vai. Ok? Então, a lei, a nossa lei, respeita a territorialidade, ou melhor, o âmbito de validade espacial do direito estrangeiro, e, portanto, consequentemente, do direito brasileiro, para dizer o seguinte: aqui vale a nossa lei para qualificar os bens e regular as relações jurídicas. Em outro local, nós respeitamos que vai ser o direito daquele outro local, ok? E nós estamos falando de qualificar bens. Quem pode me dizer qual a diferença de bem para coisa? O bem ele teria valor econômico ou valor mercante, por exemplo, uma coisa ela seria desprovida desse caráter? Essa canequinha é uma coisa? Não é? Eu posso alienar? Posso. Essa distinção, gente, há quem entenda que não exista e há quem entenda que existe na doutrina. Ok? Então, é por isso que eu quero pedir a vocês que, até a quarta-feira que vem, me digam, né, resumidamente, em meia página, eu vou pedir outras coisas também aqui hoje, mas a primeira já está aí. Eu quero saber, não é, qual é esse conceito de bem utilizado aqui no artigo 8º da Lei de Introdução. Ok? É coisa de meia página no máximo, 5 linhas, sejam resumidos, porque não precisa escrever um tratado. Okay? Bom, o básico aqui é entender o seguinte, aquilo que eu acabei de falar. O Brasil, no seu ordenamento jurídico, tem uma norma específica que diz, que é essa que nós estamos examinando, que diz que os bens que estiverem aqui no Brasil são regulados no que toca à sua qualificação e as relações que podem se relacionar com, para ficar redundante, concernente, como diz a lei, a eles, pelo direito brasileiro. Fora do território brasileiro, o tratamento será idêntico em relação à norma
daquele país ou território onde o bem se situar. Ok? Bom, agora tem outras regrinhas. O parágrafo 1º diz que aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Ou seja, um jamaicano que venha para o Brasil trazendo bens móveis dele, ok? Em relação àqueles bens, ok? Vai se aplicar a lei da Jamaica, ok? Claro que eu não estou falando de um estrangeiro que entra no Brasil para aqui se estabelecer, né? Para aqui ter o seu domicílio, ok? É alguém que trouxe e que, portanto, está aqui transitoriamente e, portanto, ele é domiciliado em outro local. E se ele viesse em caráter definitivo, o domicílio dele seria em algum lugar do Brasil. Ok? Então, se alguém está a passeio, ou a viagem de negócios, ou trabalho, ou a estudo, ou pesquisa, enfim, aqueles vários vistos que existem, ok? E aqui eu não vou tratar dos bens com privilégios diplomáticos, isso é matéria de direito internacional público, ok? Portanto, estão imunes até mesmo a fiscalização, a tributação, etc. Ok? Alguém está passeando pelo Brasil, está na qualidade de alguém que tem um período em que pode estar legalmente no Brasil, aqueles bens móveis serão regulados pela lei do domicílio daquela pessoa. Ok? E a segunda etapa aqui, da segunda parte do parágrafo, né? O sujeito fez uma parada no Brasil e está seguindo para outro caminho, para outro lugar. Recebem o mesmo tratamento, os bens móveis que a pessoa tiver portando. Ok? Bom, eu vou pular o parágrafo 2º, porque aqui nós não vamos falar de direitos reais na coisa alheia. Ok? Agora, o 9. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos avançar. O artigo 9º, né? E aqui, gente, eu vou lembrar vocês, que eu espero que todos saibam, você numera contrato, lei, de artigo 1º ao 9º, e depois você vai, artigo 10, artigo 11, artigo 1000, ok? É comum a gente pegar um contrato com cláusula 23ª. Não existe cláusula 23ª, é cláusula 23. Existe cláusula 9ª, como existe cláusula 10. Imagine você pegar o Código Civil, 2.236, eu acho, artigos. Qual artigo você está lendo aí? Estou lendo o artigo do milésimo, 200º, 36º. Ok? A norma regula isso. É de 1º a 9º e de 10 em diante. Ok? Senão a gente vai falando aqui igual a chinês. Na China, eu estudei chinês 3 anos, mandarim 3 anos, 100 é 10 vezes 10. Você fala isso, 10, 10. 1000 é 10, 100. Entendeu? E pai Léo, por exemplo. Né? I é 1 pai, e aí você vai multiplicando. Então, o número pode ser uma palavra desse tamanho. O francês também tem um pouquinho disso, né? Quatre-vingts diz, van é 20, 80 é quatre-vingts, 4,20, 4 vezes 20. 90 é 4,20 mais de 10. Alemão acho que também tem isso, né? De alemão eu só conheço o país, mais nada, não falo alemão. Bom, nem quero aprender mais essa altura.
Então, vejam, o artigo 9º tem muita importância para a gente. Ok? Para qualificar e reger as obrigações. Antes nós vimos a qualificação e as relações concernentes aos bens. Aqui nós estamos falando das obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Bom, todo mundo aqui já estudou obrigações? Alguém já estudou obrigações? Tá, professor? Agora, professor. Agora, nesse semestre. Então, me digam aí Ainda o que é não. uma obrigação. Então, quem foi que falou aqui? Tem alguém com... Lucas, quem é que está com o nome aqui, Lucas? Priscila, professor. Como? Priscila. Oi, Priscila. Priscila, então, o que é uma obrigação? Uma obrigação é uma relação jurídica que envolve um ou mais sujeitos, que pode ser um passivo e o outro ativo, e que estabelece um acordo, um vai prestar desculpa, professor, engoli saliva agora. Um vai prestar um serviço e o outro vai ter a obrigação de cumprir para executar o acordo que foi estabelecido entre eles. Assim, né? Eu arrudiei mais, é bem mais simples, mas é basicamente isso. Você falou aí uma palavra que é acordo. Nem toda obrigação nasce de um acordo, nasce de um contrato, né? Você tem obrigações contratuais que nascem de um liame obrigacional decorrendo da autonomia da vontade, que é um contrato. Você tem obrigações legais, aquilo que todo mundo adora, pagar imposto, a obrigação legal, que a obrigação tributária decorre de lei, não é? Por isso que é imposto, não é, por favor, pague, você tem que pagar, ok? E você tem as obrigações cambiais que nascem no título de crédito. É uma relação jurídica na qual uma parte é credora de uma prestação e a outra é devedora desta obrigação. Resumidamente, a gente poderia falar aqui bastante tempo, não é à toa que vocês têm uma matéria de obrigações, né, e as modalidades todas, mas, resumidamente, é muito parecido com isso que você está dizendo, Priscila, com esses acréscimos aqui, né, de modo que, até intuitivamente, as pessoas sabem o que é uma obrigação. Então, fica fácil, mas entender, perdão, juridicamente é que é importante para a gente. Então, desculpe. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir. Essa palavra também tem uma importância imensa. Ok? Em que se constituírem. Bom, isso vai depender do tipo de obrigação, gente. Porque tem obrigações que são simples, tem obrigações que são complexas, não é? Então, a constituição da obrigação aqui quer significar o momento em que, de fato, não é, aquele liame obrigacional preencheu todos os requisitos para ser qualificado como uma obrigação. Ok? Então, todos os requisitos da onde? Do país onde se constituírem. Então, no Brasil, pode ser que o tratamento jurídico para uma obrigação exija uma determinada coisa, e no outro país outro. Por exemplo, estava falando da China. Os documentos, para terem validade, não só precisam ser assinados, ok? Como precisam ser carimbados. Tem que carimbar o documento, é uma formalidade que eles mantêm, ok? Então, para que alguém se obrigue por aquilo, esse requisito extrínseco precisa estar presente. Se não estiver presente, a obrigação ainda não está constituída. Ok? Cada país pode criar uma exigência diferente. Né? Vamos imaginar uma coisa aqui absurda, que para você assinar um contrato de aluguel de um imóvel,
você precise pedir autorização, sei lá, para o professor de vocês. Imagine que maluquice. Pode ser que naquele país regule dessa maneira, ou que se peça autorização ao príncipe, né, ao monarca. Tem países ainda que são regulados de maneira, governados por monarquias, ok? Então, pode ser uma exigência legal ou jurídica daquele país. Então, a obrigação só estará realmente constituída depois que preencher todos os requisitos necessários, se é requisito é necessário, né, de acordo com o direito daquele outro país. Até então, ela não está constituída. Uma vez preenchido todos os requisitos, está constituída e, sim, constituída que está, existe a obrigação. Até então, não existe essa obrigação, ok? Isso é muito discutido na doutrina do direito tributário. O direito tributário discute muito essa questão da obrigação tributária, né, do momento da constituição do crédito tributário e outras coisas. Aí uma doutrina que vale a pena consultar para conhecer melhor sobre constituição de obrigação. Bom, claro que no direito civil também trata disso. É aí que nasceu a coisa. Bom, então, está claro até aqui o que é essencial aqui do artigo 9º. Ele se dirige às obrigações, ao contrário do artigo 8º, que fala de bens, e ele fala que a regra, que o direito aplicável é o local onde as obrigações se constituírem. Ok? Bom, então, alguém que constituiu uma obrigação na Etiópia, tá? Eu falei aqui da Jamaica, me veio a Etiópia, porque lá a religião Rastafari era, ou ainda é, não sei, muito difundida. E teve até um imperador de lá que virou música aqui na Bahia, né? Selassie, que era o rei que gostava de reggae, gostava de comer, literalmente, as pessoas. Ele era também canibal. Aí promoveu um dos maiores massacres ao povo que já se viu, ao próprio povo. E era o rei que gostava de reggae. Na Bahia, todo mundo cantava alegre, homenageando o Selassie, okay? Que era considerado um deus. Selassie, inclusive, foi à Jamaica e foi recebido como um deus. Okay? Enfim, as culturas são diferentes e não se pode comparar culturas, né? Então, mas voltando aqui para a gente, porque eu me lembrei falei do turista jamaicano, me lembrei do Selassie. Bom, então, há uma obrigação constituída na Etiópia será regulada pelas leis da Etiópia. Okay? Eu tive até um caso interessante de uma cliente minha de Angola que foi, segundo ela, roubada pelo marido brasileiro, e ele mandou milhões de dólares da família dela para a Etiópia, e lá parece que tem um sistema bancário mais, digamos, flexível, não é? E o dinheiro sumia. Claro que ele não podia mais voltar a Angola, né? Mas voltou para o Brasil. Bom, então vamos examinar aqui o parágrafo 1º. Destinando-se à obrigação, novamente aqui reafirma que está regulando o artigo 9º, obrigações, destinando-se à obrigação a ser executada no Brasil. Veja, nós já falamos no caput da constituição da obrigação. Ok? Vamos exemplificar. Vamos falar de compra e venda. No Brasil, a compra e venda é um contrato consensual. Se eu disser a vocês, olha, estou vendendo essa caneca por R$ 50.000, porque foi minha filha que me deu, e alguém disse, eu compro, o contrato está fechado. A compra e venda se realizou.
porque é consensual, basta o acordo de vontade aqui no Brasil. Ok? Então, houve concordância quanto ao objeto, quanto ao preço, ok? Partes capazes, o objeto é lícito, a compra e venda está perfeita. Agora, Professor, mas diga ali. como é que funciona essa questão da obrigação ser constituída fora e executada aqui no Brasil? Sei lá, estou aqui imaginando um contrato que é feito fora, mas ele é executado no Brasil? Sim, sim. Não estou Quando eu importo conseguindo. um bem, quando eu importo o equipamento, eu comprei no Sim, exterior, mas a execução verdade. dele vai ter que ser feita no Brasil, vamos ter que me entregar, senão não vai ter importação. Se ele permanecer no exterior, vai continuar no exterior, não tem importação. Entendeu? Por isso que eu estava falando da compra e venda, que ia chegar Perdão, justamente na professor. importação. Estava dando uma volta Então, muito maior aqui para pensar. mas isso é importante. Vejam, gente, uma coisa aqui que eu preciso que fique bem claro. Me interrompam a qualquer momento, porque, veja, vocês estão aí na qualidade de alunos, eu estou aqui na qualidade de professor. Então, na qualidade de alunos, se vocês estão fazendo a matéria, é porque vocês estão aqui para aprender. Vocês não vieram aqui porque já sabiam, entendeu? Em tese, quem deve saber alguma coisa na matéria sou eu. Espero saber. Não é? Às vezes eu posso não saber também. Não é? Por isso que a gente nunca deixa de ser aluno. E é por falar nisso, de não deixa de ser aluno, eu já criei, eu já liberei as turmas do Moodle, eu já consegui, já comecei a colocar material, comecei pela de societário, que é obrigatória, e fui no SIAC para poder disparar os e-mails para vocês poderem acessar o Ava Moodle. O SIAC me diz que eu sou aluno e não tenho autorização para usar o sistema. Eu já mandei o e-mail para o suporte, eles respondem rápido, mas como foi ontem de noite, hoje de manhã não vi meus e-mails, eu devo ter alguma resposta quanto a isso. Mas aquilo que eu me comprometi com vocês, já comecei a fazer. Ok? Então, retomando, quando eu disse eu quero vender essa caneca por 50 mil e a Aline disse eu compro, pronto, o negócio está fechado. Agora, a execução disso, porque você só pode executar uma obrigação em um contrato que existe, você não executa o que não existe. Executar aqui tem um sentido de cumprir, né, o contrato. A execução disso é um momento posterior, não se confunde com o próprio contrato. O que é que constitui a execução da compra e venda? O pagamento do preço e a entrega da coisa. Então, eu posso me recusar a entregar, né, se ela não pagar o preço. Ela também pode se recusar a entregar ou a pagar o preço se eu não entregar. Mas isso não é o contrato da compra e venda. Ok? Isto é a execução do contrato de compra e venda, que no Brasil é consensual. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos não é consensual. Se você não pagar o preço e se você não entregar a coisa, não existe a compra e venda. Ok? Ele tem uma natureza próxima de um contrato real. E é por isso que nos Estados Unidos se tem as empresas de repossess, de reapossamento, de retomada da posse da coisa. Então, o sujeito comprou uma geladeira, não pagou, o vendedor, a empresa que vendeu, vai numa empresa de repossess. Tem até um filme antigo chamado Repo Man, deve ser da década de 90, filmezinho chato, insuportável, mas que eu assisti. Recomendo a vocês, eu assisto umas 2 ou 3 vezes. Então, o pessoal de repossess vai com um documento, olha, você comprou e não pagou. Entra na sua casa, carrega a geladeira, bota no caminhão e vai embora. Aqui no Brasil não é possível fazer isso, ok? Por causa da natureza. Então, Aline, eu vou chegar naquilo que você falou, que eu já antecipei. Uma importação
Você pode importar bens, incluindo serviços, ou você pode caracterizar melhor, você pode importar produtos ou serviços. Imaginemos que você importou, você é uma padaria, por exemplo, e você importou um balcão frigorífico não, refrigerado, uma vitrine refrigerada com vidro curvo. Até onde eu saiba, até há pouco tempo atrás, o Brasil não fabricava vidro curvo. Você tinha que importar esse balcão com os vidros curvos. Então, você fez todo o processo de importação, que tem que ser necessariamente feito por uma empresa cadastrada no SIS-Comércio, que é o Sistema de Comércio Exterior do Brasil. Você faz a operação de câmbio, não é? Que é um contrato específico, típico, que, preciso desligar aqui o som, que é o contrato onde há a troca de uma moeda por uma divisa estrangeira, ok? E mandou o dinheiro para lá, que vai em dólar ou euro, ou em alguma moeda conversível. O real não é moeda conversível. As moedas conversíveis são dólar, euro, franco suíço, o ien japonês. Estou me esquecendo de alguma. Acho que são essas. Ok? São moedas que você pode trocar facilmente. Depois me peçam para eu contar a história de uma sheika do Bahrein que eu conheci, e a respeito de câmbio também. Então, e aí o dinheiro foi para o vendedor do equipamento, o contrato de compra e venda, né, de importação está perfeito, você tem um contrato, e a execução do contrato é ele entregar, né, o equipamento aqui no Brasil. Né? Não tem sentido você importar, até porque não haveria importação, se o bem não fosse entregue ao importador aqui no Brasil. Ok? Isso, às vezes, gera uma série de confusões. Professor, Pois não? desculpa interromper, mas eu fiquei com uma dúvida. É uma dúvida até besta. Eu só queria... Não Acho que a gente estava tem analisando... dúvida besta, Vitória. Não tem dúvida besta. Obrigada. Eu estava analisando aqui o parágrafo primeiro, né? O senhor estava fazendo essa análise. E esses requisitos extrínsecos do ato, eles seriam tipo aquele carimbo que o senhor falou lá na China, que eles exigem o carimbo? Seria isso? Sim, eu ia chegar lá, isso. Eu ia chegar lá. Ok? Seriam acessórios, no caso, que os outros países pedem? Se o senhor chegar lá... São requisitos que o direito, que o ordenamento jurídico estrangeiro exige. Ok? Então, você tem que saber, quando você está falando de um contrato internacional, quais são esses requisitos. E tem requisitos de várias naturezas. De natureza sanitária, de natureza tributária, de natureza administrativa, barreiras, né, alfandegárias. Os países podem estabelecer algumas barreiras, podem estabelecer cotas de importação, pode estabelecer, por exemplo, o Brasil, você não pode importar café em grão. Você pode importar café em pó, mas não pode importar café em grão. É uma exigência de que é criada sob a égide ou sob, vamos dizer, o manto de ser uma barreira fitossanitária para que não venha agentes patológicos, né? Mas que, na verdade, parece que mais que é para proteger os produtores brasileiros de café. Ok? O Brasil é um dos maiores, se não o maior produtor de café do mundo. E nós produzimos aqui alguns dos melhores cafés do mundo, sem dúvida. Bom, agora a gente não sabe fazer o marketing, né? Que a Colômbia soube fazer. Né? Então, eles têm bons cafés, sem dúvida. Mas os bons deles são tão bons quanto os bons nossos. Mas fizeram um bom marketing com aquele Juan Valdez, aquele café. Já tomei alguns deles.
não se compara aos nossos melhores. Os bons deles são bons também. Bom, mas voltando aqui, ficou claro, então, Vitória, que são requisitos extrínsecos. Eu ia chegar lá, mas você antecipou, né? Que a lei estrangeira estabelece. E você exemplificou bem, sim, o carimbo pode ser um deles. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Não, isso acontece, olha, acontece com frequência. Um cliente meu que exporta Guaraná há 15 anos para a mesma empresa. Ano passado, uma carga de Guaraná, quando chegou na China, é engraçado que é para aquela empresa aí que vende produtos para emagrecer, como é que chama? Bem conhecida, que tem as lojinhas, que você vai lá até come nas lojas. Tudo. Herbalife, não? Herbalife. Herbalife é chinesa, né? Então, ela compra Guaraná brasileiro, faz o produto e exporta para o Brasil. E aí tinha a Herbalife disse, olha, eu não vou falar quem é o cliente, mas posso falar da Herbalife, que não é minha cliente. Então, a gente não pode receber a carga porque mudou a legislação aqui na China. Mas como vocês não sabiam? Não, a gente não sabia. Mudou, sei lá, 2, 3 dias antes da mercadoria chegar aqui, do navio chegar. Entendeu? Então, exigia uma determinada coisa, enfim, uma série de especificidades, okay, que aquele Guaraná atendia, mas que não havia sido certificada antes, porque a legislação da China não exigia essa certificação. Okay? Então, isso vai variar, gente, de país para país, de produto para produto, né, do momento em que o negócio ocorrer. Então, o que nós temos que atentar é o que está dizendo aqui. Se a obrigação for executada no Brasil, ok, e aí vem a outra parte. E dependendo de forma essencial, por exemplo, uma compra e venda de imóveis. Você pode ter um italiano comprando um imóvel na Bahia. Não é? A compra e venda de imóveis exige, para transferência da titularidade da propriedade, que haja o registro público. Então, ela é essencial, porque o contrato de compra e venda de imóveis ele é solene, exige esta solenidade. Okay? Então, ela deve ser observada, ok? Porque pode ser que tenha algum lugar no mundo onde a compra e venda de imóvel não exige um registro público. Okay? O sujeito está morando em outro país que desconhece que no Brasil exige isso, mas aqui, se ela for executada, e será, porque o imóvel está aqui, né? O registro público é da essência do ato e, portanto, tem de ser observado. Okay? E se tiver requisitos extrínsecos, não é? Lá na Itália, tiver que pedir autorização ao Papa, ao Bispo, para ele dar uma chancela, enfim, isso não existe, mas os exemplos exagerados servem para ilustrar, né? Aqueles requisitos também vão ter de ser atendidos. Está claro aqui, gente, esse parágrafo primeiro? Professor, essa Alguma questão de dúvida? autorização, ela não é tão maluca, não. Se não me engano, aqui no Brasil, para uma empresa do exterior abrir uma empresa aqui sem ter empresa no Brasil, eles precisam de do presidente da República. Então, geralmente, por isso que eles constituem a do Brasil, por exemplo, e não a Volvo, enfim. Que torna muito difícil, né? Essa exigência está na lei de SA, ok? Uma empresa estrangeira para funcionar no Brasil precisa, sim, de autorização que varia ao longo do tempo. Hoje é do ministro da... Eu não sei se é da infraestrutura, do comércio, porque depende da estrutura administrativa do Poder Executivo Federal, que pode ser modificada, né, de tempos em tempos, mas exige, sim. Então, a empresa X, americana, para funcionar no Brasil, precisa, sim, de autorização. A regra é que a atividade econômica ela é livre, com algumas exceções. Essa é uma delas, atividade em zona de fronteira, atividade com alguns bens, produção de armamentos, outras coisas precisam, cada uma no seu âmbito, de determinadas autorizações, ok?
E é por isso, sim, que ela constitui, por exemplo, a Ford do Brasil Limitada. Capital vem do estrangeiro, a Ford provavelmente é acionista ou sócia, não é? E constitui a empresa no Brasil. E aí a empresa é brasileira, tratada como qualquer empresa brasileira. Ok? Então, mas aí não é uma obrigação. Nós estamos falando aí de uma atividade econômica, né, empresarial. Não é um cumprimento ou execução de uma obrigação no Brasil. Ok? Bom, alguma dúvida mais a respeito do parágrafo 1º? Nenhuma? Então, vamos para o 2º. A obrigação, e novamente aqui reforça que esse artigo 9º trata de obrigações, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no local em que residir o proponente. Lá no parágrafo, no caput, nós estamos falando da obrigação constituída. Aqui nós estamos falando de proposta. Ok? Onde você tem o proponente e você tem o oblato, que é aquele que recebe a proposta. O Código do Consumidor trata disso de modo detalhado, não é? Que a proposta vincula o fornecedor. Via de regra, o Código Civil também trata disso, óbvio, né? Proponente e oblato são as partes na proposta. A proposta tem alguns requisitos de validade, inclusive quanto à vigência dela, por quanto tempo ela vige, como a proposta pode ser desfeita. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Eu vou só explicar, só vou dizer, você já sabe que proposta é o seguinte, eu acabei de fazer uma proposta aqui. Alguém quer comprar, eu vendo esta caneca por R$50 mil. Poxa, eu já falei umas 3 vezes, ninguém se habilita. Fogo. Enfim. Então, eu fiz uma proposta. Até eu desfazer essa proposta, ou seja, vocês são o destinatário da proposta, até vocês receberem de mim uma comunicação dizendo, olha, aquela proposta não é mais válida, aquela proposta está valendo, ok? E aí alguém de vocês vai dizer, não, eu aceito a proposta, como foi a Aline aceitou, só estou esperando o pagamento para poder mandar a caneca, ok? Fica aguardando aí, professor. Eu tenho uma outra aqui de R$25 mil também, muito bonita. Vou preferir. Eu tenho a branquinha e tenho a pretinha, né? Você escolhe, para a de 50 mil, você escolhe qualquer uma das duas. A que sobrar é de 25, tá bom? Bom, então, a proposta é isso, né? É uma comunicação que se faz a respeito do interesse de realizar um negócio jurídico, tendo como objeto aquele que está identificado na proposta, o preço aquele identificado na proposta, a forma de pagamento aquela identificada na proposta. Então, é isso aqui. Quem faz isso é o proponente e quem recebe a proposta é o oblato. Mas vocês são os oblatos aqui. Então, vocês são o destinatário dessa proposta. Bom, então a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residiu o proponente. Então, imaginem vocês que eu não estou em Salvador, e poderia não estar, não é? Que eu estou... Deixa eu ver onde é que eu estou. Estou no Equador, nas Ilhas Galápagos. Então, a 1.000 quilômetros da costa do Equador, onde aquele menino que passou o carnaval aqui em Salvador, o Carlos Darwin, né? Você sabe que Darwin passou um carnaval em Salvador, né? Charles Robert Darwin, filho do reverendo Robert Darwin, marido de Dona Emma, né? Passou o carnaval, acho que de 1824 a 1826, em Salvador, e registrou isso no diário de bordo do Beagle, na sua viagem. E tem uma coisa que é mais interessante ainda, gente. O primeiro insight da teoria da evolução aconteceu em Salvador.
Muita gente não sabe e isso a gente não aproveita. Isso era para ser explorado turisticamente e não é explorado. Ele, no carnaval, passou aqui, não é? Onde ficou chocado com os homens desnudos da cintura para cima, sem camisa. Ele estava subindo ali a ladeira da montanha. Não me pergunte o que ele estava fazendo na ladeira da montanha. Não é? E ele olhou para baixo, olhou para cima, nós temos a cidade alta, a cidade baixa, ele encontrou na encosta, encravada, conchinhas. Aí ele, mas peraí. Professor, Concha? só 2 segundos. Eu estava achando o tempo todo que o senhor estava brincando, aí eu fui jogar no Google. É verdade É essa história. verdade. Claro que é verdade. Eu li a teoria da evolução aos 9 anos de idade. Então, não fui igual um amigo meu que leu Guerra e Paz aos 9. É um negócio denso, assim, né? Não li nem hoje. Até hoje eu também não li. Conheci da história, mas não li. É verdade o que eu estou dizendo a vocês. Tem um documentário, inclusive, da BBC que retrata isso. Inclusive, o bisneto dele esteve aqui na comemoração dos 200 anos da viagem do Beagle, e foi pouco divulgado, numa réplica do HMS, Her Majesty's Ship, né, HMS Beagle, que era o navio que ele veio. Então, quando ele olhou aquela concha incrustada, falou, concha é bicho do mar. Olhou para baixo, tinha o mar. A concha estava uns 60, 70 metros acima do mar. Aí ele disse, olha, ou a terra subiu ou o mar desceu. As coisas nunca não é como sempre foram. As coisas mudam. O primeiro insight da teoria da evolução foi aqui em Salvador. Infelizmente, não se aproveita. Mas vamos voltar aqui, que o Charlie, Darwin e o carnaval dele ficaram para trás. Esse ano não tem carnaval, nem teve, né? Então, para quem gosta. Bom, então, gente, eu me perdi, hein? Estava falando de proposta, não é? Então, a proposta que é feita e que pode resultar em um contrato, não é? Terá este contrato, não é? A obrigação decorrente deste contrato, ou as obrigações decorrentes deste contrato, de ser regular, de serem reguladas pela lei do local onde residir. Olhe que em cima do jamaicano nós falamos de domicílio. E aqui nós falamos de residência. Domicílio é diferente de residência. Todo mundo sabe, né? Quem pode me dizer qual é a diferença de domicílio para residência? Alguém sabe a diferença de domicílio para residência? Não? Residência é quando você tem o objetivo de se fixar, né? De indefinitivo, permanentemente. É mais ou menos isso, não é? É o local onde você costuma se recolher, né, para se recompor as energias, etc. Isso é onde você reside. Você pode ter mais de uma residência, mas a sua principal residência que vai ser... ou, para muita gente, não. Você só pode ter uma residência e pode ter mais de um domicílio. Okay? Mas a diferença existe, que a lei não trouxe palavras, ou não deve ser interpretada, né, como tendo palavras que não tenham aquele conteúdo semântico preciso. Então, aqui é residência. É onde residir o proponente. Ok? Então, dizia eu, se eu estiver nas Ilhas Galápagos, aí que veio aquela história toda do carnaval aqui de Darwin, e propus vender essa xícara, qual é a lei que vai regular esse contrato de compra e venda? A do Equador, a do Brasil? Hein? A do Equador, né, professor? Porque o senhor vai estar lá, e o senhor é o proponente.
Vamos ler de novo, Mariana, o parágrafo 2º. Leia aí para a gente, por favor. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residia o proponente. Quer refazer a sua resposta? Onde é que qual é a lei que vai ser que vai regular esse contrato de compra e venda? Alguém quer ajudar, Mariana? Onde o senhor residir. Se for lá no Equador, E é em Salvador. em Salvador, então, lei brasileira. Pronto. Eu estava passeando lá, estou aqui, imaginemos que eu estou aqui passeando nas Ilhas Galápagos, mas eu moro em Salvador. Eu resido em Salvador. Pouco importa que eu tenha feito a proposta, Mariana, de lá do Equador, daqui do Equador, nessa nossa criação. Ok? Então, é a lei do Brasil. Não seria, portanto, o contrato de compra e venda internacional, a menos que algum de vocês estivesse no exterior. Ok? Vamos avançar aqui. Alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida? Ficou claro, gente? Professor, Como é? Diga. Diga, Vitória. eu fiquei pensando, por exemplo, no contrato de compra e venda, vamos dizer, de café, que o senhor falou que o Brasil é um dos principais exportadores do mundo. Eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Eu queria Tá chamar a atenção. Desculpe me interromper, porque eu queria chamar a atenção para esses dispositivos. Você querem que deixe aqui na tela ainda? Tá. Então, eu vou tirar, vou interromper. Pois não, diga, Vitória. Eu só fiquei na dúvida, assim, de como a gente identificaria quem seria o proponente geralmente em situações. Eu sei que o senhor explicou que mas seria o senhor, porque o senhor que falou que ia vender a sua xícara por 50 mil reais, certo? Mas, por exemplo, uma pessoa estrangeira e falar assim, eu quero comprar seu café. Então, nesse caso, a pessoa estrangeira que seria a proponente do contrato? Claro, o proponente é quem faz a proposta. Ok? Provavelmente eu proponho. Não, né? Diga, Arthur. Você vai falar o quê? Não, desculpe. Saiu aqui o áudio. Proponente é quem faz a proposta. Não necessariamente é quem vai comprar, ou quem vai alugar, ou quem vai emprestar. Ok? Proponente é quem faz a proposta. É quem leva ao conhecimento da outra parte o interesse de realizar aquele determinado negócio. Ok? Sempre é o proponente que faz isso. Agora, vejam, ninguém me perguntou algo que normalmente me perguntam. Você tem lá o site aquele chinês lá, como é que chama, de compra e venda, de comércio? Shine, sei lá. É o Dropship, AliExpress, né, professor? AliExpress? O Alibaba. AliExpress, né? Alibaba, AliExpress, que o Ma, que é o bilionário que é dono dele, passou um tempinho sumido, né? Para tomar um corretivo depois que criticou o governo chinês. E aí o IPO dele foi por água abaixo. Veja, o site, vamos considerar que seja assim, é um site chinês. Mas quando ele faz o site, ou da Amazon, ou qualquer outro, aquilo ali é uma proposta. Todos aqueles bens que estão ali estão sendo anunciados. Um anúncio é uma proposta. E tanto que no Código Consumidor do consumidor brasileiro. Não estamos ainda na aula de societário, não, Beatriz. Já vou encerrar aqui, porque a conversa aqui foi boa, né? A gente falou de muito assunto, mas vou encerrar aqui agora respondendo a Vitória, para poder a gente começar em societário. Então, aquilo é uma proposta. O proponente é o site, porque o proponente é quem faz o anúncio, o flyer que você recebe na rua, você está passando aquele entrega, aquele papelzinho, a propaganda na televisão, na rádio, nas redes sociais, tudo isso são propostas de negócios. Todos eles que fizeram aquilo são proponentes.
e pelo Código do Consumidor Brasileiro, todos eles estão vinculados à proposta que fizerem. Ficou claro, Vitória, que pode ser... Você pode também colocar um anúncio, eu quero comprar, para quem ainda acha como eu, que você pode comprar um animal, né? Tem gente que acha que não, que você tem que ser um tutor. Eu acho que é compra e venda, me desculpem. Quando eu orientava no mestrado, doutorado, gente que fazia tese, dissertação de direito ao animal, a primeira coisa que ele dizia, não concordo com o direito animal, mas aceito que você discuta, porque aqui na universidade é um lugar de discutir qualquer assunto mesmo, ok? Então, você faz uma proposta, eu quero comprar um cachorro da raça tal, coloca um anúncio em algum lugar, você é a proponente, ok? Então, é quem está comprando, inverteu a lógica aí, pouco importa. Isso não tem a menor importância. Ok, gente? Alguma última dúvida? Então, tá. Eu vou encerrar a gravação dessa aula para poder segmentar. Depois eu faço o upload. Obrigado por vocês terem vindo. Até a próxima. Sim, e o que eu tinha pedido a vocês, vocês me mandam por WhatsApp, viu? A resposta do que eu pedi. Uma lauda só. Até A quarta-feira. diferença entre coisa e bem. Naquele dispositivo. Ok? Então, tá bom, gente. Bom dia, obrigado. Até a próxima. Tchau.